Mas o que eu mais vejo, Polite, são pessoas que querem ser empreendedoras, mas eles dão esse passo com um medo muito grande desse passo. E eu acho que tem coisas na vida que ou você vai ou você racha. Não vai dar pra ficar no meio do caminho. Não dá pra, eu quero entrar no mundo de gastronomia, eu vou montar um micro restaurante pra ver se dá certo. E também não tá disposto a pagar o preço, né? Como você falou, que é ser empreendedor, né? Você fazer tudo aquilo que ninguém quer fazer pra no futuro você fazer aquilo que ninguém pode fazer. Esse podcast só acontece por conta dos nossos patrocinadores, então eu queria aproveitar essa ocasião para agradecer o iFood, patrocinador do nosso podcast. Participaram conosco no Acelera Food Nation, a gente participou com eles no iFood Move, eles nos apoiam e continuam apoiando no nosso podcast, então eu queria deixar o meu obrigado de coração para a galera toda do iFood, para a Bia Pentagna, pro Diego Barreto e toda a galera. Obrigado pela força. É por isso que a gente consegue fazer aquilo que a gente faz. Você sabe como a criação de conteúdo é importante para o sucesso de um negócio gastronômico e é por isso que você não pode confiar uma parte que é importante, né, do teu negócio para quem não entende de food service. A Supersal é uma agência em marketing que é especializada para restaurantes. Com a estratégia de conteúdo certa, eles fazem bares e restaurantes baterem recordes de vendas. Você já imaginou o teu estabelecimento lotado sendo o lugar mais desejado aí na tua região? Então, se você quer resultados como esse para o teu negócio, acessa aí o QR Code e informa o cupom FFN. E aí você vai receber um diagnóstico gratuito do marketing do teu negócio. Você que está aí sentado na tua poltrona pensando assim, eu quero ter um restaurante bacanudo aqui em São Paulo. Não, eu não quero ter um restaurante bacanudo, eu quero ter um monte de restaurante, mas aqueles que tem fila na porta. Mas não é filinha não, é filas homéricas na porta. Se você tem esse desejo e quer saber como chegar lá, a gente vai te entregar a fórmula para você, porque é isso que a gente faz aqui no Fala Food Nation. A gente traz grandes empresários e a gente espreme eles para tirar tudo, para saber como que eles fizeram, como que eles estão fazendo, qual a jornada, como que eles chegaram lá. Então segura que hoje o nosso podcast vai ser muito bom. A gente trouxe para conversar conosco Gabriel Carvalho. Gabriel, super bem-vindo ao Fala Food Nation. Muito obrigado pelo convite aqui. É uma honra, faz muito tempo que eu queria conversar com você. Legal. Começa falando assim, dando um contexto geral, antes da gente entrar no specifics do negócio. A gente vai falar muito inglês hoje, né? Palavrinhas, que eu sei que você trabalhou muito tempo lá em Londres e tal. Mas a gente traduz, tá? Não se preocupa, não. Gabriel, fala me dá um contexto dos seus negócios em termos assim de números grandes. Tá, faturamento total, número de lojas, quantas marcas são, quantos funcionários são. Só para a galera ter uma noção, Legal. Quem não te conhece ainda, do escopo da sua atuação. Bacana, Polite. Pô, primeiro, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. Eu já admiro também o seu trabalho, enfim, acompanho há bastante tempo. E eu sou fã de qualquer pessoa que trabalha para ajudar um pouquinho o nosso setor. Acho que o nosso setor tem um gap de conhecimento técnico muito grande e eu vejo você como um cara que luta para poder diminuir esse gap. Então, pô, uma honra estar aqui. Obrigado. E parabéns pelo trabalho também. Bom, falando um pouquinho rápido assim sobre o que a gente tem hoje, né, de negócios que eu sou sócio, tem alguns que eu sou sócio e hoje eu já não participo mais da gestão, coloquei de pé e aos poucos fui me afastando, porque também não dá para a gente fazer tudo bem feito, a gente tem que, em algum momento, passar a bola para o time, e outros que eu sou sócio e toco a operação no dia a dia, hoje a gente deve estar faturando, esse ano deve chegar perto de 300 milhões de reais de faturamento, com aproximadamente 1.000 funcionários, umas 10 marcas e 20 e poucos restaurantes, 25, 26. Sendo 4 fora de São Paulo e o resto todos em São Paulo. Então, esse é um pouquinho do que a gente tem. Entre as marcas, enfim, a gente tem, pensando nas maiores, acho que Fazenda Churrascada é hoje aqui que compõe mais faturamento. E aí depois você tem Bottega Bernaca, Forneria São Paulo, negócios um pouco menores
como, enfim, própria BC, o Nextdoor, o antigo Bagatelle que virou BG e por aí vai, mais algumas outras marcas. Ô, Gabriel, você, falando um pouco sobre a sua jornada, você é um cara novo, né? Quando você lê o seu currículo, a gente fala assim, pô, deve ter um cara de 85 anos aqui. Pô, quem dera. Você começou lá atrás, no Burger King, você teve uma carreira toda com o pessoal da 3G Capital, enfim, você veio desse mercado financeiro, equity, investidor, lidar com essas coisas, depois você foi ser CFO lá na Inglaterra, onde até foi lá que você teve a primeira convivência com o seu sócio, né? Na verdade, a gente já tinha tido convivência no Brasil. E aí lá a gente ficou mais próximo ainda e voltou a ser sócio agora em 2024. Eu queria te perguntar uma coisa para a gente começar. O que você traz desse... Bom, primeiro, o que te motivou a sair de uma carreira estável, de ganhar o seu dinheiro, que devia ser um dinheiro bom, sendo funcionário de uma grande empresa, para empreender num negócio que a gente sabe, que você sabe melhor do que ninguém, que é um negócio arriscado, é um negócio de margem pequena, pode não ser, a gente vai conversar sobre isso. Como transformar um negócio de margem pequena num negócio de margens não pequenas. A gente pode explorar bastante esse tema. Mas o que te motivou? Qual foi a... Politi, não foi uma decisão fácil. Confesso, até foi briga até em casa. Minha mãe foi muito contra. Enfim, a minha esposa, graças a Deus, sempre me apoiou, mas também veio com frio na barriga. Porque, querendo ou não, eu estava numa posição muito confortável no mundo executivo, né? Eu era CFO, CEO do Burger King no Reino Unido, com 30 anos na época, e uma vida financeiramente muito estável. Eu tinha uma remuneração que pagava todas as minhas compras, sobrava uma grana boa no final do mês, ainda tinha bônus. Então, assim, eu tinha uma vida muito boa, eu diria até de luxo, nesse período da Inglaterra ali, final de 17. E a decisão de, putz, eu vou largar tudo isso e vou empreender, foi uma decisão muito, eu diria, de reflexão pessoal, assim. Eu acho que eu estava num momento da minha vida que eu me sentia ainda muito jovem para estar vivendo uma situação de tanto conforto. Né? É meio maluco isso, né? Porque a gente busca o conforto. Sim, o nosso cérebro está acostumado a nos colocar dentro da zona de conforto. É isso. E eu falava, cara, eu não estou me sentindo mais crescendo, né? Eu acho que eu tinha passado uma temporada no projeto. Minha história no Burger King, eu fui em 2010, 11 para os Estados Unidos. No final de 2011, eu vim para o Brasil para participar do projeto de expansão do Burger King aqui no Brasil, que a gente abriu mais 600 lojas em 5 anos, que foi um período de muito aprendizado para mim, onde eu conheci o Gustavo, que é meu sócio hoje. E no começo de 16, eu fui para o Reino Unido para participar da operação lá, fazendo parecido com o que tinha sido feito no Brasil. A ideia era abrir 500 restaurantes em 10 anos. Um pouquinho mais lento, mas bem parecido. Obviamente, era um mercado muito mais maduro do que era o Brasil. O Reino Unido já tinha 500 operações do Burger King quando eu cheguei. Então, a ideia era montar uma master franquia lá e fazer parecido com o que a gente tinha feito aqui. Muito rapidamente, eu percebi que eu estava começando um ciclo igual ao meu ciclo anterior. Eu falei, cara, eu vou passar mais 5 anos fazendo a mesma coisa. E super confortável financeiramente, com uma vida na Europa que, querendo ou não, acho que a Europa tem um quê de que o básico é meio garantido, né, para o povo. Você tem segurança, você tem saúde, você tem educação para a família. Era Londres mesmo? Era Londres. O escritório ficava em Slough, que era uma cidadezinha mais ou menos 15 minutos de trem. Eu levava 25 minutos para chegar, que é meio louco isso, né? Qualidade de transporte público. Era longe pra caramba, mas por conta de metrô e trem, a gente chegava super rápido. Mas era uma vida muito mais tranquila. As pessoas não têm uma intensidade ou uma necessidade de entregar e gerar e construir coisas tão grande quanto a gente tem aqui no Brasil, né? Porque o básico no Brasil não está garantido, então a gente tem que ir atrás. Então, eu me sentia... Eu tinha um sentimento meio de culpa, de que, pô, eu sou muito jovem para estar vivendo a 50% da minha capacidade. E aí começaram algumas conversas, enfim, e uma das oportunidades foi, putz, vem empreender. Tinha um amigo meu na época que tinha 4 ou 5 operações de restaurante no Brasil, estava precisando de uma liderança para ajudar no projeto. Eu comprei uma parte desse projeto e vim para o Brasil participar disso. E aí começou a minha história, né? Entre altos e baixos. Mas o que você viu como oportunidade nesse momento? De falar assim, pô, legal, eu vou empreender, mas
a sua experiência era de Burger King, de replicar uma única operação que é menor, expandir... E muito mais replicável, né? Geograficamente, já é replicável, já tem todos os processos funcionando. Sistema, e tal. tecnologia, equipamento. Tá, aí, de repente, esse seu brother te chamou, mas provavelmente ele não tinha um negócio que estava todo formatado, que era replicável, que era... Não, na época, inclusive, nem dava lucro a empresa. Né? Mas eu tinha... Qual era esse projeto? O projeto, na época, tinha o Bagatelle, tinha Santo Pão e tinha uma hamburgueria chamada Burger Joint. E aí eu, na época, tinha o desejo de fazer as coisas do meu jeito, que no Burger King eu me sentia um pouco limitado. Eu olhava e falava, pô, eu ajudei a construir valor nesse projeto, mas, de certa forma, tendo que seguir diretrizes que não são as minhas, né? Valores que não são os meus, enfim. E ali eu vi a oportunidade de começar do meu jeito. Eu sabia que ia ser um passo atrás, confesso que eu não sabia que ia ser um passo atrás tão grande, financeiramente, principalmente. Então foram, eu diria que 4, 5 anos para recuperar o nível de qualidade de vida financeira que eu tinha. Mas eu tinha um projeto longo. Eu falava, cara, agora eu sou empreendedor e agora eu vou fazer as coisas do meu jeito. Mas só um ponto aqui. Você tinha noção quando... Porque assim, eu conheço muita gente que trabalha nas empresas, Hard Rock Café, empresas bem estruturadas, de expansão, de operação, de tudo, não sei o quê, que quando o cara cai na realidade do mundo dos restaurantes no Brasil, é meio chocante. Assim, porque o cara está acostumado com um negócio, né, estruturado, digamos assim. E quando ele cai, eu imagino que deve ter acontecido isso com você. Você deve ter se deparado com essa realidade de não estruturação total. Não, e não só da estrutura de falta de processo, mas até uma questão cultural das pessoas que trabalham ali, né? Porque a empresa maior, ela já tem, teoricamente, uma cultura mais estabelecida. Já está mais claro o que é o estilo, o jeito de trabalhar. E eu acho que, inclusive, ali a gente tinha, por exemplo, Bagatelle, que era uma questão de entretenimento, com alta gastronomia. A gente tinha o próprio Santo Pão, que era uma padaria com alta gastronomia. Bêbados frequentando. Bêbados, música alta, Balada, festa, vizinho reclamando. Coifa saindo para uma calçada. Foi crise o tempo todo, até no próprio Bagatelle tivemos muita crise com barulho. Eu acho que você, quando você entra nesse mundo, você percebe que tem uma cultura de trabalho muito diferente. Você tem que adequar isso. No Burger King, todo mundo que está lá é meio soldado. Né? Tem ali, a gente vai à guerra e vamos embora. No mundo de alta gastronomia, você tem que ter, e é necessário, ter um lado mais artístico. E não só um lado processual e execução. O desafio é aliar, né? O desafio é combinar esses dois, que eu acho que é o que eu aprendi a fazer nos últimos 8 anos e que hoje eu consigo colher um pouco de resultado por conta disso. Eu conheço chefes que falam, pô, você bota processo de Burger King aqui na gente e aí a gente consegue dar lucro. Eu falo, pô, mas é juntar um pouco um com o outro. Eu não sou um cara bom de fazer comida. O Burger King não tinha comida boa. Pelo menos na qualidade da alta gastronomia de São Paulo. Mas o Burger King era muito bom em processo. Então eu falava, cara, juntar esses dois... vira uma receita muito valiosa. Eu sofri pra caramba pra conseguir chegar nisso, abri um monte de restaurante que deu errado nesse processo. Não, mas esses 4 que você chegou, você foi o seu sócio, ele era o dono desse negócio, chamou para se associar a ele nesses 4 empreendimentos. Aí você chegou com essa mentalidade de... Colocar um pouco de processo. De processos, né? Vamos falar de processo. E aí, como foi? Você conseguiu? Consegui. Foi uma luta? Você conseguiu? Como foi o rolê de implantar os processos? Descreve um pouco os pormenores disso. Eu acho que isso que é interessante para a galera que está nos assistindo. Sim. Porque é isso. Você sabia o que tinha que fazer. Tinha que fazer, sem dúvida. E você tinha uma realidade... complexa para implantar. Como você resolveu esse gap? Cara, Politi, é uma boa pergunta. Você resolveu? Você conseguiu implementar essas coisas nessas 4 operações? Não, sim, resolvi. Eu acho que, assim, tiveram algumas... Primeiro, eu foquei em 2 coisas, tá? Uma é processo de mão de obra e processo de CMV. Porque, no fim, são os 2 maiores custos que a gente tem dentro de um DRE e o que eu conseguia mudar. O aluguel já está lá contratado, as outras coisas não tem muito... o que mexer. É claro que depois você acha uma coisinha em serviço de terceiros, você vai buscar rentabilidade em algumas outras linhas. Não, mas ótimo a gente começar por aí. Qual os processos dessas 2 linhas? CMV e mão de obra. Como a gente faz? Eu tinha um processo muito robusto no Burger King, que eu tive a oportunidade de implantar aqui no Brasil, e depois levei para a Inglaterra, cheguei a ajudar, enfim, equipe da Rússia, da África do Sul e por aí vai, a olhar o processo, a entender o processo, que era um processo de controle de produtividade. Basicamente, eu olhava um restaurante e comparava ele com algum restaurante com as mesmas características e comparável, tanto em faturamento,
como em estilo de operação. É serviço de balcão, é serviço de mesa, tem drive-thru, não tem drive-thru, enfim, coisas que a gente tinha muito no Burger King. E eu criava um método que era, se o restaurante é comparável, ou seja, ele está na mesma faixa de faturamento e ele está na mesma faixa de complexidade, então eu criava uma matriz, ele tinha que ter a mesma produtividade dentro daquele grupo. E, obviamente, eu criava o benchmark do grupo. Quem é o mais a produtividade produtivo? você mede em faturamento por número de pessoas. Número de funcionários. Então, eu criava uma matriz, isso foi criado no Burger King, foi um divisor de águas, inclusive, para o Burger King no Brasil, em termos de rentabilidade, porque definir o número de funcionários no restaurante não é uma tarefa simples. Sim. E cada um tem o seu achismo. Tá faltando gente, o serviço não tá bom, precisa E no final de das mais contas alguém. é uma métrica. No fim das contas, eu criei uma métrica. Eu sou mais eficiente que você, ou ele é mais eficiente que eu. Se tem alguém que consegue fazer, tá entregando o faturamento, a gente tinha indicadores de serviço, é óbvio, então para não deixar criar uma crise de serviço, mas ele tá entregando indicador de serviço. O faturamento dele tá sendo entregue. E ele, dentro dessa faixa de faturamento, com essa complexidade, consegue gerar rentabilidade. Por que você não consegue? Ou você está treinando mal, ou você está trabalhando menos, ou você não é um cara tão bom de atendimento, ou você não está sendo tão ágil. Então, alguma coisa você precisa aprender com esse outro cara. Então, tinha dois indicadores, o de produtividade que você mede pela primeira linha e o de rentabilidade que você mede na última linha. Eu olhar... Mas é que é mais difícil de você conseguir acessar nas outras operações comparáveis, né? É isso, é mais complexo, porque ninguém vai te dar o DRE e falar, compara aqui com... Muito mais difícil, ninguém abre, né, esse junto. O faturamento é mais fácil, né? Acho que é fácil CT e até... Você imagina, né? No pior cenário, a gente tem formas de descobrir, né? Ou pelo menos aproximar. Vai lá e conta. Ou faz uma compra no início do almoço, faz outra no final, você pega a diferença no número do cupom, enfim. Tem algumas técnicas que a gente já usou no passado que são valiosas. Mas depois que você começa a ganhar corpo, a sua própria operação vira benchmark dela própria. Tem um cara que tem uma... A gente tem, sei lá, Burger Joint, tem 3 lojas. Por que tem uma que fatura 300 com 20 funcionários e a outra que fatura 300 precisa de 30 funcionários? O que está acontecendo? Ele está fazendo, está entregando, o serviço está bom, você vai na loja, a loja está limpa, os nossos indicadores de serviço estão em dia. Então, esse era um dos indicadores. O que foi complicado no começo, porque, de novo, tem um pouco de arte na hora de definir quadro, né? E as pessoas querem tocar essa arte. Não, eu preciso de um cara bom aqui, eu preciso de mais um, tá faltando um cara para isso ou para aquilo. Você fala assim, a arte é legal para burro, mas você veio com os indicadores. É isso. Você trouxe de lá da Inglaterra... A escola era indicador puro. É a escola americana, né? É isso. E eu falo, a gente tinha um ditado na época de Burger King que a gente não é pago para adivinhar. A gente é pago para ler um número e tomar uma decisão com base no número, não para ficar inventando coisa. Então, era um pouco a minha cabeça. A gente colocou isso na pedra. E a outra foi CMV, que aí é o mais básico, né? Controlar CMV teórico, que não tinha. Então, tinha ficha técnica. Para que ficha técnica? Não, só para definir preço. Pô, tá bom. Para colocar na parede da cozinha, para o prato sair igual. Fala, não, isso é coisa de escritório. Não é para isso. Isso pode ser formulário de treinamento, pode ser outra coisa. Ficha técnica é para você ter pelo menos o controle do CMV teórico. Então, teórico é 30, o real tá 33, eu tô com 3% de perda, o que tá acontecendo? E aí você implanta controles diários ou controles semanais, enfim. Hoje a gente tem controle, praticamente todas as nossas operações, controle diário das proteínas e bebidas, que são os itens mais relevantes do nosso menu. Então, hoje de manhã eu recebo um painel aqui, um WhatsApp com um painel na churrascada, quantos antios sumiram ontem na operação. Faltou pelo 4, 5, teórico 6, real. Pelo teórico real e variação de estoque. Então, todo dia o estoque é contado dos itens críticos e a gente tem esse controle. Mas você me pergunta, qual foi o maior desafio de implantar isso? Obviamente, tinha uma resistência cultural. E uma coisa que eu aprendi na minha vida, ninguém faz nada sozinho, né? A primeira coisa que eu fiz foi trazer algumas pessoas com a mesma cultura minha de Burger King para fazer parte do projeto comigo, né? Então, exemplo, o Caio está comigo até hoje. Mas eram pessoas que eram do Burger King? Foram do Burger King comigo. O Caio foi meu estagiário começou em 2012 como meu estagiário, na época de Burger King. E aí eu trouxe ele para cuidar dessa área de gestão. Então, tinha um embaixador disso junto comigo, não era só eu. Naturalmente, você encontra pessoas na equipe que são mais fáceis de você mostrar o valor daquilo. Então, você traz esses caras para perto. Mas, no fim, Politi, o desafio para fazer qualquer implantação de cultura de gestão são as pessoas. Você precisa trazer elas. Como você vai trazer, qual a estratégia, enfim. O que também envolve processos.
Envolve. Né? Porque quando você fala de pessoas, eu tenho uma frase que eu adoro, que é assim, você não gerencia pessoas, você gerencia processos, e os processos é que gerenciam as pessoas. E até para encontrar pessoas boas, você também precisa de um processo. Sem dúvida. Né? Para encontrar, formar, integrar, demitir. Treinamento, tudo isso faz parte do processo. Mas eu diria que negócios pequenos, hoje, graças a Deus, a gente está num tamanho maior, o processo tem muito mais relevância. Mas negócios pequenos, Politi, eu acho que tem uma relevância muito grande também do comando. São negócios que você não tem tempo para formatar muito processo, porque, de novo, é a mesma coisa que pilotar um bote. Tudo é muito dinâmico. Bater uma onda, você tem que virar muito rápido. É diferente de pilotar navio, né? Que ele está indo velocidade de cruzeiro e aí é cuidar muito mais de processo. Então, eu acho que tem uma necessidade de comando que faz parte... como você monta a equipe para estar muito alinhada para onde você quer ir, né? Onde você tem que chegar. Então, acho que foi uma combinação disso. A gente trouxe processo para caramba, que não tinha. Em cima desses processos, a gente trouxe pessoas alinhadas culturalmente, ou pelo menos alinhadas com aonde o projeto quer ir. E aí foi a minha grande escola de aprender a lidar com o lado artístico e saber, de certa forma... juntar esses dois mundos, porque não é simples. Dá uma suavizada aqui, uma apertada ali, uma suavizada aqui. É isso. Tá, mas, Gabriel... E tem que liberar o lado artístico, né? Você tem que deixar e senão liberar... deixa de ser um restaurante, né? Deixa de ser uma indústria. Perde a alma. Né? Eu acho que esse é o maior desafio. Vira uma fábrica. É isso. O que você não quer é que vire uma fábrica. Senão vira o Burger King. E aí acabou o meu diferencial. Você, dono de restaurante, está perdido entre as contas do seu negócio? Não consegue contratar bons funcionários? Talvez esse seja o fim do seu restaurante. Mas calma que... Tem uma dica para você. A gente faz uma sessão estratégica com os nossos especialistas para analisar o teu negócio e ver se tem oportunidades de melhoria. E pasme, isso é gratuito. E se você tiver interesse, clica no link que está na descrição desse vídeo. Fechou? Eu queria falar sobre esse assunto de Burger King, operações menores e operações maiores, inclusive de rentabilidade de operações maiores, porque você falou que... CMV e CMO são as duas linhas que são mais críticas, né? Isso é para um negócio grande e para um negócio pequeno. Para qualquer negócio, para qualquer operação gastronômica, você tem essas duas linhas que formam lá o tal do Prime Cost e se você tiver sucesso no Prime Cost, você provavelmente... vai ter sucesso no resto. A menos que você faça uma cagada muito grande de aluguel, mas Mas aí fudeu, né? Porque aí não tem o que fazer. Você vai ter que ir para outro lugar. Não tem o que fazer. Na verdade, todos os custos fixos, né? O que eu estava pensando quando você estava falando aqui de ir de uma operação pequena para uma operação grande, a estratégia de vocês hoje é só operação grande. Só operação grande, é o que a gente mira. E a experiência sua era de micro-operações, micro não, mas operações... O Burger King, na minha época, tinha um faturamento médio de R$200 mil por mês. Pequena, né? Bem pequena comparado com as operações que a gente opera. Com o que você tem hoje. E... eu nem sei como elaborar essa pergunta, mas assim, o que eu estou pensando aqui? A estratégia de você ir para operações grandes, você tem lá solucionado essa questão do CMV e CMO. O que sobra são as despesas fixas. Perfeito. Mas numa operação muito grande... é muito diluído. As despesas fixas se diluem muito. Numa operação pequena, você dilui menos. Então, a margem... tende a ser maior. Né? E eu vejo isso acontecer em muitos lugares. O cara fala assim, puta, eu tô afim de... O Hard Rock devia ser muito disso, né? São operações enormes. O que eu inaugurei no Rio de Janeiro era 540 lugares. Na época era maior do mundo. Tinha 2.500 metros quadrados. Gigante. E... então, isso que me chama a atenção. Os negócios que eu vejo prosperarem muito e ganhar muito dinheiro são todos negócios grandes. É verdade. Né? Você vê poucos negócios pequenos. Mas o empreendedor, você convive com empreendedores desse mundo gastronômico o tempo todo, muitas vezes não faz não tem essa estratégia, ou não escolhe essa estratégia, e ele vai... Começa pequeno, começa micro. Ele fala assim, putz, eu vou fazer uma cafeteria, um negócio para ter depois 10 cafeterias, depois ter 20 cafeterias. Se o cara tivesse falado assim, não, eu tenho... ou poderia até pensar, puta, eu vou fazer uma cafeteria, mas para aprender o negócio, para entender os processos, os indicadores, os números das pessoas, o treinamento, a parada toda. E é uma escola para eu dar o passo que eu quero dar. E é uma escola para eu dar um passão para pegar um lugar que já vou ser um cara mais maduro, mas eu quero agora ganhar dinheiro. Qual a sua visão
sobre isso e o que isso influencia na estratégia do grupo, o grupo HIT que vocês têm hoje, daqui para frente. Só fala um pouco sobre esse assunto de estratégia, de diluição, de custo fixo e esse mindset de você ter negócios grandes. E depois a gente volta um pouquinho para trás para falar sobre a constituição do grupo. Tá bom. Não, combinado. Mas falando um pouquinho nesse negócio de estratégia e como você vê os empreendedores, eu vejo isso também bastante, até porque eu tenho uma outra sociedade minha que eu sou sócio de vários projetos bem menores de faturamento, entre 300 e 600 de faturamento médio mês. Bem menores para você. É. O cara tá escutando aqui e falou, pô, esse cara é grande para burro. Não, mas assim, são casas ainda com faturamento menor, mas por outro lado com um nível de qualidade muito alto e aí ganha em outras linhas. Né? Então você consegue ter algum equilíbrio. Eu acho que tem algumas questões. Eu acho que a primeira, do que eu vejo da maior parte das pessoas que querem deixar a carreira executiva e entrar para o mundo empreendedor, que é onde nascem a maior parte dos restaurantes e dos restaurantes que a gente conhece. Não é pela cozinha, né? Não é porque o cara tinha uma cozinha, a mãe cozinha, não. Ou às vezes a receita da avó, mas a maioria é executivo. Hoje em dia tá pouco, né? É pouco. Tá sumindo isso, né? Essa alma tá ficando de lado. Mas o que eu mais vejo, Politi, são pessoas que querem ser empreendedoras, mas eles dão esse passo com um medo muito grande desse passo. E aí é um pouco do que você falou, eles entram de forma muito tímida. E eu acho que tem coisas na vida que ou você vai ou você racha, não vai dar para ficar no meio do caminho. Não dá para, eu quero entrar no mundo de gastronomia, eu vou montar um micro restaurante para ver se dá certo. Puta, não vai dar certo. Ele vai se estressar tanto nessa micro operação até ele aprender a formatação. É o que eu costumo falar, restaurante de 30, 40 lugares, ele serve para sustentar o dono só. Porque ele não tem o gerente, é ele com a barriga no balcão, ele não tem estoquista, ele não tem comprador. E beleza, um cara que quer ter uma vida tranquila, quer ter liberdade, ok. E aí, para esse cara, eu até indico, cara, vai buscar um restaurante de almoço só, porque aí pelo menos à noite você não trabalha. Berrine, senão você não vai dar conta. Vai para Berrine, vai para Faria Lima, vai operar nesse tipo de horário. Porque senão ele não vai conseguir, ele não vai ter tamanho. Mas eu acho que tem muito isso. Eu conheço muitos empreendedores que sonham com a vida do empreendedor, mas eles não estão dispostos a passar por tudo que o empreendedor tem que passar. Que é tomar risco, se entregar, ir para tudo ou nada, eventualmente trazer investidor e ser diluído na largada, porque ele não tem tamanho ou dinheiro para fazer do tamanho que ele gostaria de fazer. Mas ele não quer porque nem fala essa linguagem. Ele nem pensa nisso, em trazer alguém, como é que calcula a valuation, como é que eu convido algum investidor. Mas eu vou abrir, eu não quero ter sócio. Então, assim, eu acho que muitos empreendedores, eles fazem esse movimento com tanto receio de fazer esse movimento que eles deixam o movimento frágil. E aí as coisas dão errado. Então, acho que esse é o que eu mais vejo acontecendo. E eu acho que isso é uma coisa muito comum no nosso setor. A segunda coisa, Politi, eu acho que dentro da gastronomia você tem certos marcos que você tem que respeitar. Eu acho que restaurante com menos de 50, 60 lugares não vai dar lucro. Isso pelo menos é uma crença minha. Pode ser que dê, mas não significativo a ponto de você montar um negócio grande. Depende do seu sonho, da sua expectativa de vida. Exato, do que você quer fazer. Você era executivo e trabalhava numa empresa grande e tinha essa visão lá dentro. Um salário de 100 mil reais por mês e eu quero trabalhar na gastronomia, vou montar um restaurante de 30 lugares, você não vai se sustentar. A menos que você esteja disposto a ter uma mudança de padrão de vida. Por melhor que seja, tá? Enfim, é complexo. Você tem pouco lugar para atender, você vai faturar pouco, faturando pouco não tem. Ah, mas eu tenho um CMV de 20%. Tá bom, mas você tem aluguel, você tem gerente, você tem... Enfim, em algum momento a conta vai travar. E daria para esse cara, né, que você falou, pô, ele é executivo, ganhava 100 mil reais, trabalhava numa empresa, provavelmente, sei lá, no setor de planejamento estratégico ou finanças. Daria para ele fazer um planejamento bem feito. Né? Daria para ele ter essa ambição... Mas é o que você falou, né? O cara não tá... Ele tem medo e... Ele quer botar o mínimo possível na hora de fazer o projeto. Ele tem medo de errar. Ele fala, não, vamos devagar para... Enfim, aí eu acho que muitos se perdem nesse processo. E também não está disposto a pagar o preço, né? Como você falou. Tem uma frase que eu adoro, que é assim... o que é ser empreendedor, né? Você fazer tudo aquilo que ninguém quer fazer... durante um bom tempo, para no futuro você fazer aquilo que ninguém pode fazer. Que ninguém consegue fazer. Só que você tem que passar essa arrebentação, né? Eu acho que é exatamente isso que é a vida do empreendedor, Politi. Porque, para mim, a gente olha hoje, putz, tá, as coisas estão dando certo, as casas estão sendo lucrativas, mas eu comecei o projeto, né, de ser empreendedor em 2017.
Em 2018, eu passei por uma crise já gigantesca, porque a gente cresceu demais e não deu conta do crescimento. Eram essas 4 operações que você falou? Mas você falou de outras também que foram... foram parte dessas operações. A gente abriu algumas casas de burger joint que deram errado, a gente abriu um Bagatelle na Argentina que deu super errado. Enfim, a gente fez movimentos que não funcionaram. Imagina, a gente foi para a Argentina no começo da hiperinflação. Todo o dinheiro que a gente colocava lá virava pó em 2 meses, porque a inflação comia. Então... Nunca conseguimos tirar nada, foi um projeto muito, muito ruim para nós. Mas você tem um diagnóstico desse período? Esse período durou de quanto? De 2017 até quando, assim, na sua vida? 2017 até final de 2018. Eu acho que, cara, foi uma sequência de erros. A primeira, eu vim com uma certa arrogância do Burger King de que eu conseguiria replicar infinitamente qualquer coisa que eu tivesse dando dinheiro. Eu superestimei um pouco as marcas que a gente tinha, então eu achava que, Bagatelle vai abrir em Buenos Aires, vai nascer bombando igual bomba no Rio de Janeiro. E não foi bem assim. Errou no business plan. Business plan falho, claramente. Eu já errei muito também. E quanto mais a gente erra, mais a gente vai aprendendo e vai diminuindo a chance de errar. Mas a gente tem que errar para aprender, não tem jeito. E tem que fazer também, né? Tem que fazer, senão fica então nunca mais vou fazer um business plan porque 10 deram errado. Não, vai continuar. Isso. E aí, em 2019, foi um ano de reestruturação bem forte. A gente colocou todas as casas em ordem, equacionou, a gente tinha um endividamento que a gente fez para crescer. Isso foi outro aprendizado meu. A gente tomou uma dívida muito grande para fazer aquele passo de crescimento e maior do que o negócio suportava. Então, dívida para fazer negócios greenfield, eu acho que é um risco muito grande. Se você explica para a galera o que é greenfield. Greenfield é um negócio que ainda não existe, né? Você pegar, eu vou abrir um restaurante, eu vou pegar 2 milhões emprestado para abrir esse restaurante. Pode ser que dê tudo certo, mas pode ser que você erre em alguma coisa do BP e esse restaurante não fature ou não entregue o que precisa entregar para pagar aquela dívida. Se você não tem uma track base, record. Ou uma base, né? Outras operações que poderiam suprir esse custo de dívida, você pode ficar em maus lençóis. A gente quase entrou nesse nível, mas a gente já tinha algumas operações que eram mais rentáveis e conseguiu, melhorando a performance delas, manter a dívida em dia. Mas o ano de 2019 foi um ano de reestruturação, eu diria, do negócio. Então, 1 ano e meio depois, eu já estava fazendo a minha primeira reestruturação como empreendedor. E aí eu entrei em 2020 muito animado, porque eu falei, eu vou começar a distribuir. Ou seja, você veio da Inglaterra com uma reserva legal. Com uma reserva boa. Você estava queimando um pouquinho dela. Queimando bem dela. E aí eu falei, agora é a hora da gente... E não só reserva, né? Graças a Deus, na época, eu tinha um custo de vida muito baixo. Então, eu consegui adequar o meu padrão, o meu estilo de vida ao meu novo momento. Ainda não tinha suas filhas? Não tinha minhas filhas. Que aí depois tudo fica mais complicado, que é um pouco do que eu falo também. O empreendedor, quando dá o passo, ele tem que ter muita clareza do tamanho dele, né? O quanto ele custa, o quanto ele gasta. Porque senão ele começa a empreender... A primeira coisa que ele pensa é no prolabore dele, né? Na conta que ele tem que pagar no fim do mês. Não pode ser assim, senão você não vai empreender, cara. Vai dar errado. Você tem que se preocupar com o negócio. Primeiro, o negócio dando certo, ele vai te gerar alguma coisa. Mas não com a tua conta. Se você está preocupado com a tua conta, vai dar problema. Então, acho que isso foi um pouco do que eu vivi ali. E a outra coisa que eu vi nesse processo, né, começando ali a empreender e abrindo casas novas, etc., é que também tem um ponto de equilíbrio que as pessoas precisam ter clareza, que a gente... E é uma coisa que eu falo muito pro meu time. A gente não leva percentual pro banco. Então, todo mundo fica, eu quero ter um CMV de 25. Legal pra caramba. Na teoria, maravilhoso se eu pudesse ter um CMV de 25. Mas a churrascada hoje, dando um número aqui para você, a gente trabalha em torno de 34%, às vezes 35%. Que é um CMV alto para a nossa indústria, ainda mais para um restaurante com o tamanho da churrascada. Aí você fala, é um CMV muito alto, você está sem controle? Não, minha perda é de 0,5% ao mês, que é nada. Ele é estratégico. Mas ele é estratégico. E aí é um ponto onde você tem que fazer alguns exercícios de abrir mão de algum percentual em alguma linha do seu P&L, como a gente abre mão do CMV, e acho que todas as minhas operações, a grande maioria, a gente tem um CMV acima da média do mercado, mas em prol de você ter volume. Você consegue compensar no CMO ou não? Compenso no CMVO, compenso muito no custo de ocupação, compenso bastante em despesas gerais. Por conta disso que a gente estava falando, né? De ser operações grandes, o custo de ocupação costuma ser um percentual menor do que é para um cara pequeno. Churrascada, eu te falo aqui, hoje meu custo de ocupação na churrascada gira em torno de 2%. Chutar. Você ia chutar? Ia chutar 4%. Pronto, 2%.
Então eu ganho, o que eu tô ganhando em ocupação versus uma média, que seria, 7, 8 no setor, Já compensa Já e dá isso pra pro ter. posicionamento é legal para burro. já dá para ter um CMV mais alto. Né? Então é o que eu me posiciono e é o que eu falo. Cara, a gente passou por um período... eu abri a casa em 2020, o Antio custava R$50 o quilo. Hoje está 120. E aí você fala, pô, mas você mais do que dobrou o Antio que você vende? Longe disso. Eu cresci... Você não consegue repassar. 80%. Não consigo repassar. E não quero repassar. Então, a cada 3, 4 meses a gente faz um exercício de estressar outras linhas em prol de manter um CMV descontado. Cortar a unha. É isso. Então, putz, eu tiro alguma outra conta que, cara, gera menos percepção de valor para o meu cliente do que manter o Antio no preço que ele está. Então, de novo, é uma questão estratégica do projeto. Eu quero ter operações que faturem mais de 3, 4 milhões por mês, porque eu entendo que nesse formato eu consigo ganhar nas outras linhas. Então, uma outra coisa que eu percebo muito de erro do empreendedor normal é isso. Ele coloca um número mágico de markup, que é o mais tradicional que eu vejo as pessoas que é uma burrice. precificando. Não, markup é 4. Aí ele precifica markup 4 em tudo. Eu falo, mas você está pegando o teu item mais caro e botando markup de 4. Ou seja, teu lucro bruto ficando na mesa. É a precificação burra essa, Precificação burra. Não, porque 4 eu tenho 25 de CMV teórico, então naturalmente eu vou ter mais 1, 2 de perda, eu tenho 27 CMV, minha operação tá boa. Aí ele bota 4 no champanhe, Aí não vende nenhuma. Não vende nenhuma champanhe. E eu aprendi essa escola no próprio Bagatelle. A gente vendia champanhe de 20, 30 mil reais às vezes numa noite, aí você fala, putz, qual o CMV dessa champanhe? 80%. Você fala, putz, mas 80% de CMV, mas é a margem. Eu falo, mas, de novo, o percentual não vai para o banco, o que vai para o banco é dinheiro. Essa champanhe me deixou 10 mil reais de lucro bruto. Se o cara troca essa champanhe por uma champanhe de 10 mil reais com CMV de 50%, que é melhor do que os 80%, ele vai me deixar menos. E assim vai. Então, a gente coloca um pouco na conta... a gente tem uma estratégia muito clara de... A gente cobra mais barato do cliente para o que a gente oferece. Então, a gente tem só o melhor produto do mercado. E vocês monitoram todo mês? Com qual frequência você monitora o mercado, os concorrentes, assim, para saber Todo os mês. preços deles? Todo o mês. seu tem que estar O meu super competitivo. É igual ou abaixo do mais barato. Obviamente, no mesmo nível de qualidade. Sim, são concorrentes selecionados. É isso. A gente está sempre abaixo do mais barato. Você tem esse ritual de pegar em cada uma das marcas que você tem, de eleger os concorrentes e ter alguém o tempo todo monitorando isso? Eu te diria que não faço isso em todas as marcas, mas, por exemplo, Churrascada, próprio Bottega, a gente faz o tempo todo. O tempo todo. Qualquer estratégia de preço, antes de olhar preço, a gente faz primeiro analisa o teórico inteiro. Tem algum produto que é muito agressor, que a gente quer olhar, porque às vezes o problema está em algum item ou está em alguma parte do cardápio. E segundo comparar com todos os concorrentes que a gente entende que são comparáveis. Eu não faço nunca um movimento de preço sem olhar para o lado. Isso que você está falando é muito interessante, porque isso é um debate que eu vejo. Um debate não é debate. Tem cara que fala errado e tem cara que fala certo. Porque para mim não tem debate em relação a preço. Markup de 4 para tudo, para mim tá errado. Não tem debate. Os erros que eu vejo por aí, os caras que a gente até zoa aqui dentro na Política Academy, a gente fala do método Sebrae, né? Porque o Sebrae, quando você faz um MBA, ele fala o seguinte, tem lá o ABC Cost, né? Então, você pega todos os custos fixos e um percentual disso daí você aloca pro preço. Eu vejo muita gente falando isso. Pega, cara, o aluguel. Então, você paga o aluguel, sei lá, 10 mil, você divide pelo número de pratos que você... E para cada prato você aloca... Tem gente que ensina, inclusive, dessa maneira. Mas o que você está... E o markup é outra clássica também. Mas o que você está falando é interessante e é exatamente assim que a gente prega. Você tem a sua ficha técnica, você tem o seu concorrente. E no meio do caminho você tem o mix das suas vendas. Né? Porque você tem que também... é um baita feedback. Você tem um feedback constante da sua base de clientes do que vende, do que tá bom preço, do que tá... E quanto cada item do seu cardápio agrega na margem, é o tal do champanhe. Sem dúvida. O champanhe agrega X. Mas se eu for baixar, né, o preço do champanhe, que ele está muito caro, o que vai acontecer, visto que o mix do champanhe é X dentro do meu cardápio? Então, se eu baixar, o que vai acontecer? Beleza, mas se eu abaixar, eu estou competitivo com o mercado. Mas o que acontece, considerado o mix dele no meu... Perfeito. Ele vai canibalizar o quê dentro do meu mix? Na minha margem total. O que vai acontecer? Então, o que importa, no final das contas, é o que você falou, é a margem total. Né? Isso.
E eu acho que não dá para trabalhar preço sem olhar a concorrência. Eu acho que, de novo, a cabeça do consumidor é uma cabeça... O ser humano toma decisão com base em comparação. Qualquer coisa que você vai escolher, se você nunca viu um copo na vida, esse é o único copo que você vê, você fica meio perdido de saber se é um copo bom ou ruim. Então, você sempre quer olhar alguma outra coisa para tomar sua decisão com base em alguma comparação. Então, você tem que entender o que o mercado está fazendo, senão você vai fazer besteira. Ainda mais no mercado competitivo como é São Paulo, né? O cara pode escolher o seu, o outro. O que mais tem é comida de qualidade aqui. Em todos os conceitos que você pode imaginar. Todos os conceitos. Ô, Gabriel, aí você passou por essa reestruturação pessoal da sua vida em 2019. Imagino que chegou a pandemia, você estava com essas operações, né? Tava. E aí, em 2021, se não me engano, que foi você que entrou por quadro de sócios da Fazenda Churrascada. Churrascada. Foi 2020 ainda. Em 2020. É essa linha do tempo? A gente está correta? É isso. Quando chegou, aí, em um determinado momento... Como se deu isso? Você foi chamado pelos caras? Você já era brother deles? Eu conhecia um dos sócios, que é meu amigo até hoje, o Pierre. Enfim, eu sou amigo de todos os ex-sócios, então são queridos. Mas o Pierre era o cara que eu conhecia na época. O Pierre, ele cuidava do AIB mesmo, né? Ele cuidava da operação. Hoje, o Pierre, até hoje, dentro da Uma, que era a agência, que era a nossa sócia, é o cara que lidera toda a parte de alimentos e bebidas lá dentro. Eles têm um braço de alimentos e bebidas. E o Pierre é o cara que lidera isso. É um cara que já veio de AIB. Ele foi sócio do Pecorino, ele foi sócio do Blá Bar, chegou a ter balada quando era mais jovem, Manga Rosa, enfim. Um cara que tá nesse meio há bastante tempo. E eu conheci o Pierre, a gente foi junto, inclusive, no festival em 2019, e eu ficava assuntando o Pierre. Falava, Pierre, isso tem que virar restaurante, cara, porque é uma cultura de churrasco muito inovadora, que era um negócio que não era comum você ver a junção do churrasco brasileiro com o American Barbecue, com a cultura western, agro, enfim, todo esse lado que a churrascada tem. Só que é um evento, né? Só que era um evento. Eu falava, pô, isso aqui tem que virar um restaurante e tal. E o PR piscava o olho, não, a gente já está planejando isso e tal. E na época, pouco tempo depois, eu descobri que o Pierre estava em negociação com o pessoal do Barbacoa, inclusive, para que eles fossem o sócio operador do projeto. E aí, beleza. Eu falo, pô, Pierre, se abrir espaço, eu quero estar junto desse projeto, porque eu acredito muito e etc. E aí foi quando, acho que o pessoal do Barbacoa tomou a decisão de não avançar no projeto. Isso era começo de 2020, final de 19 e começo de 20. E aí o Pierre me chamou, fui lá visitar o ponto da Casa da Fazenda do Morumbi com ele. Em final de 19, eles já tinham esse ponto na mão? Já tinham o ponto na mão. Já tinha fechado o ponto. Foi quando ele fechou o ponto. Cara, ali foi um acerto, assim, monumental. Aquele ponto estava micado. Na mosca. Vários tentaram várias coisas ali. Chegou a ter feijoada. Nossa, até para mim me ofereceram aquele ponto para fazer eventos. Para fazer um hard rock lá, talvez fosse bem. E na época, era um ponto que estava voltado muito mais para evento social, evento corporativo, casamento, tinha muito disso. E aí o PR me levou para mostrar e falou, cara, a gente decidiu que vai fazer aqui um restaurante com a marca Churrascada. Falei, putz, vai ser projeto vencedor. E aí, o que eu posso te ajudar? Ele, cara, a gente precisa de um sócio operador. A gente está sem e, pô, a gente acredita na sua operação, você opera bem. Na época, a gente estava com Bottega Bernaca indo super bem na Rua Mauri. O próprio Baga também estava indo super bem. Então, ele falou, pô, você é um cara que tem uma operação muito robusta, tem processo, um pouco do que a gente já conversou antes. E aí, ele me convidou para fazer parte desse projeto como sócio operador. E aí, na época, a empresa que eu fazia parte tinha mais ou menos 35% do projeto. Mas sócio operador é o quê? Você, Gabriel, como sócio operador, ou você como sócio, mas colocando os pingos nos is na operação? Na época eu era a liderança da operação. Obviamente eu não era um gerente, a gente contratou gerente, contratou toda a equipe, mas eu A operação era responsabilidade sua, era como sócio responsabilidade minha. Pô, que legal. Contratação, treinamento, operação, CMV, controle financeiro. O DRE quem fechava era eu e mandava para todo mundo. Então eu que prestava conta. Se desse alguma coisa errada, era para mim que ligava. Entendi. Eu adoro essa palavra, prestar contas. É isso. Eu prestava conta. Quem presta contas para quem? É isso. Eu era o cara que prestava conta do projeto e prestei conta durante todo o período. Quando dava alguma crise, era eu que estava prestando conta no negócio. E aí a gente começou a obra, ironicamente, 5 dias depois do lockdown. Uhum. Foi até uma obra desafiadora, porque não podia trabalhar, a gente teve que fazer a obra no lockdown e como é que faz. Então, foi um baita desafio. E o restaurante ficou pronto no final no meio de julho. O lockdown acabou no final de julho.
a gente gastou 15 dias em treinamento e inaugurou dia 15 de agosto de 2020. Foi quando nasceu a Fazenda Churrascada. Putz, e aí teve todo aquele perrengue, né? Fechava de novo, abria de novo. Só pode ficar até as 8 da noite, limitação de espaço, espaçamento entre mesa. A gente inaugurou com todos esses desafios, mas desde sempre superando o nosso BP. A gente tinha, na época, um BP para faturar 1,5 milhão num cenário target e a casa abriu já no segundo mês, apontando para mais de 2. Então foi uma surpresa boa desde sempre, a Fazenda Churrascada. Aquele foi um dos maiores acertos que eu já vi na minha vida de restaurante, assim, juro. Eu te contei, né? Você contou. Quando eu fui lá pela primeira vez, cara, eu fiquei impressionado. E olha que é difícil me impressionar com uma operação... Pô, você já viu de tudo, né? Eu já vi de muita coisa nesse mercado. Cara, mas eu fiquei impressionado. Eu falei assim, cara, a fila de espera... Só o local de espera devia acomodar umas 200, 300 pessoas. E aí você sentava lá com um cartãozinho. Primeiro o cartãozinho individual. Cartão individual. Então não tinha como o cara fugir do consumo. Não dá para não consumir. Tem que ir. E aí você sentava numa sala de espera que já vinha chegando imediatamente. Já tinha alguém te oferecendo coisa como se você estivesse sentado na mesa. É isso. Então, a nossa espera a gente atende quase que normal. Como se você estivesse dentro do salão. Foda-se que tá na sala de espera. Você fica com uma experiência mais limitada, mas você tem todo o serviço de comida. E você já tem a experiência, já começa a ter a experiência. Depois você vai para a sala principal, e aí depois você tem... Cara, eu falo, ali tem a capelinha, tem um negócio... Cara. Tem a taberna lá embaixo, tem o fogo de chão. E o espaço gigante. Olha, aquilo me impressionou de uma tal maneira. Tá, e aí você estava cuidando dessa operação e aí caminhou com puta sucesso tal durante alguns anos. Nesse período de 3 anos, até 2024, assim, você só estava... Você estava se dedicando a esse projeto. Sim. E quais outros projetos que você tinha na paralela? Eu ainda era sócio, né? Como ainda sou do Bottega Bernaca, do Baga, BC Next Door, enfim, que nasceram em 2021. Bottega a gente estava com 2 operações, que era a Mauri e Iguatemi. E continuava ali me dedicando aos 2 universos, né? Que foi um pouco a vida que eu tinha até aquela época. E o seu papel nesses outros negócios, você também era o prestador de contas? Sócio operador prestador de contas. Tá. Então, eram 2 empresas distintas, eu prestando conta para os sócios de cada uma delas. Em 2022 para 2023, os sócios da Churrascada demonstraram interesse em vender o projeto. E aí, enfim, contrataram na época um advisor, começaram a rodar mercado e etc. E aí foi quando eu conversei com o Gustavo. E o Gustavo falou, putz, esse é o projeto dos meus sonhos e tal. Gustavo era o CEO do quando eu trabalhei do Burger King na Inglaterra. Ele era seu chefe. Ele era meu chefe lá. E aí o Gustavo estava num processo que quando eu saí para empreender, ele foi para Kraft Heinz, então fez mais uma temporada no Grupo 3G. Ele tinha vindo de ALL, então ele tinha passado... Nossa, ele passou por tudo. 7 anos de 3G na ALL. A cabeça dele. Uns 8 de processo. E depois mais uns 7 na Kraft Heinz. E aí ele já estava há uns 2, 3 anos que ele vinha conversando comigo, falando, cara, eu quero sair do mundo executivo e quero empreender. Quero fazer um caminho parecido com o que você construiu. E aí eu mostrei o projeto para ele, ele falou, putz, eu tenho total interesse, vou falar com o pessoal do 3G, vou tentar levantar o capital e vou botar energia nesse negócio. Na época o Gustavo, eu apresentei o Gustavo ao pessoal, ele fez uma negociação, chegaram num acordo, eu dando um pouco de apoio para ele. Em algum momento eu falei para os sócios, olha, eu sou muito próximo do Gustavo, eu não quero participar, eu vou estar muito mais com ele. Só vou apresentar para você. Se o projeto andar, eu me sinto conflitado aqui de estar nas 2 pontas. Me afastei das negociações e depois eu virei para o lado do Gustavo, porque o principal investidor que ele tinha, na época, acabou não vindo com a gente no projeto. Falei, não, Gustavo, agora vamos com tudo. Agora vamos arrumar um jeito de comprar esse negócio. Aí a gente começou um roadshow, conseguiu levantar o capital e montamos o Hit Group em 2024, no começo de 2024. A gente concretizou a transação, comprou a Churrascada. Aí vocês compraram, você falou que tinha 35%, vocês compraram os outros 65%. Na verdade, até dos 35% eu tinha só uma parcela. Então eu porque você tinha entrado com o grupo também. Porque eu tinha entrado com a empresa que eu era sócio. Tá. Então, comprei todos os sócios da minha empresa, mais os outros que entraram novos. 65. Os 65 com um grupo você se incomoda de explicar esse assunto? Porque a gente entra naquele assunto que, pô, legal, tem uma oportunidade, tenho conhecimento... E quero juntar uma galera, mas eu não tenho experiência nenhuma com isso. Sim. Com M&A, nem sei falar boutique de investimento. Complexo. Não entendo nada dessa porra. Explica
para este cidadão que está aqui, como funciona esse negócio? Mas dá um contexto para a gente, assim. Você vai buscar os caras aonde? Gente que tem muito dinheiro, que está disposta a investir. O que é o roadshow, assim? Você faz o quê? Você monta um PPT com um monte de planilha, um business plan, um monte de imagens legal, a oportunidade que se apresenta, vai com a sua pastinha ali no escritório do cara na Faria Lima. Você já conhecia esses caras, já era um cara que tinha confiança em você. Dá um overview desse processo. Eu acho que assim, o processo de captação, eu diria que na carreira do empreendedor talvez seja a etapa mais crítica. Porque é a etapa que você precisa, de certa forma, conciliar diversos fatores, né? O primeiro, você precisa de um projeto que consiga entregar retorno relevante para o investidor. Sim. Senão não adianta. Pô, beleza, eu vou Ele vai olhar para a última linha. Aí, não, para eu dar um retorno relevante para o investidor, o meu retorno é quase negativo, ou é zero. Então, não vale a pena você captar, é melhor não fazer. Né? Porque a gente, empreendedor, precisa ganhar e o investidor precisa ganhar. Então, acho que a primeira coisa é achar um projeto que você acredite que pode dar retorno. Então, a churrascada, na época, já era um negócio que gerava de caixa próximo a 17 milhões ano. E a gente acreditava no potencial da churrascada de crescer muito rapidamente, colocando... O critério é sempre geração de caixa. Geração de caixa. Na linguagem com o cara que você vai conversar, ele não quer saber de mais nada. Ele quer, pô, beleza, qual é o meu retorno, né? Se for pensar num investidor muito qualificado, ele vai falar, eu quero a TIR, taxa interna de retorno, ou eu quero... Mas a TIR dele vai ser diferente da sua. A TIR dele é totalmente diferente da minha. É aquele que você estava falando, né? Também não adianta querer ter uma TIR gigante se o cara vai ter uma TIR de merda. Eu quero ter 500% de TIR para... Mas, pô, quanto é que fica para o meu investidor, né? Então, você precisa chegar num número que... Tá, mas explica só para o cidadão ali esse assunto de TIR. Porque tem muita gente que assiste o nosso podcast. Por que a TIR é relevante? É um critério relevante. Boa Explica em linguagem... A TIR é quanto o seu capital retorna, né? Então, se eu botar R$100 aqui, quanto que vai me voltar por ano, mais ou menos? Hoje, a TIR é anual sempre. A TIR é anual. Hoje, no Brasil, quando você coloca o dinheiro num CDI, por exemplo, ou numa poupança, você chega a ter... o CDI hoje está 15% ao ano. Então, a gente tem um concorrente hoje para o cara tirar o dinheiro dele do CDI... Tem que ser mais apetitoso, né? Versus colocar num projeto de risco, porque vamos combinar, por melhor que seja e gere caixa, tem sempre risco. Né? Nosso negócio é um negócio muito quente, muito vivo. A gente está exposto a diversas... A gente passou agora por uma crise de metanol que ninguém nunca estava contando. Nossa, que louco, a gente passou em 2020 por uma crise de pandemia que praticamente colocou abaixo todas as teses que todo mundo tinha dentro desse setor. Todo mundo teve que ou repensar ou quebrou. Então, de fato, é um negócio de risco que você precisa compensar o investidor à altura do risco que ele está correndo. Pagando para ele taxas mais altas que ele teria se fosse investir o dinheirinho dele no Itaú. Exatamente. Porque tudo é relação risco-retorno, né? Puta, tá bom. Eu topo arriscar a churrascada, mas ao invés de eu ter 15%, eu tenho que ter 25% de retorno ou 30% de retorno. Então, é o que a gente tenta buscar para os nossos investidores, são taxas mais altas de retorno sobre o capital investido. Então, essa é a primeira coisa, né? Você precisa ter clareza de quanto você vai conseguir entregar para o seu investidor e qual a probabilidade de você entregar isso. Porque também a planilha aceita qualquer coisa, né? Não, vou abrir 50 fazendo as churrascadas e todos vão faturar igual o Morumbi. A primeira coisa que ele vê quando você vem com essa TIR muito maior do que o CDI... Ele fala, a primeira coisa que ele está pensando na cabeça dele é qual a probabilidade que esse maluco tem de entregar o que ele está me prometendo. Aí ele analisa todas as outras coisas. Tudo que você já fez. Que outras coisas são essas no seu deck de apresentação? Eu acho que tem duas coisas mais importantes, Politi. A primeira é teu histórico. Né? O que você já fez, o que já deu certo, o que já deu errado. Ele investe mais no cavaleiro, mais no jockey do que no cavalo. Normalmente é mais no jockey do que no cavalo. Porque, o jockey está ali. E a segunda coisa é o quanto você, como jockey, também está tomando risco daquele projeto. Porque se eu que estou indo buscar dinheiro de alguém... Quanto do seu está na reta. Tô querendo deixar o meu 100% protegido, o cara vai falar, peraí, ô bonitão. Agora, quando você coloca todo o seu na reta, aí o cara fala, putz, esse maluco já fez isso, tá nisso há 15 anos, aposta tanto no projeto, tá investindo a vida dele inteira nisso, aqui dá para eu tomar risco junto com ele. Né? E aí acho que a probabilidade de você fazer uma captação é maior. Mas, de novo, tem que ter estômago. Não é fácil. Toda vez você entrar num...
É o que eu costumo brincar em casa, eu falo, é um novo all-in que eu estou dando. Já dei vários all-ins na minha vida, alguns deram certo, outros eu quase perdi tudo. A pandemia foi um que quase limpou toda a mesa. E esse foi mais um all-in que eu dei na minha vida para o projeto Churrascada. É um projeto que... Mas quantas pessoas você contacta? É um funil. É um funil. Né? Esse roadshow que você está falando é um funil. Falar com bastante gente. Né? Você fala com bastante gente, você deve ter um networking muito poderoso, porque um vai indicando para o outro. Sim, Então você sim. fala com um monte de gente, faz a mesma apresentação para todo mundo, e aí alguns vão descendo para baixo até... Quantos foram os que chegaram até o final do funil, nesse caso da churrascada? Até o final do funil, foram 4 pessoas. Começou um funil, a gente deve ter falado com mais... não foi um funil tão grande, eu diria que umas 30 pessoas, 25, que a gente conversou no total. Pô, não foi tão grande, mas olha só, né? O tempo que você tem que se dedicar, fazer, marcar, almoçar pasta, com o cara. material, enfim, diligência e por aí vai. E no final a gente chegou com mais ou menos 4 pessoas no final do funil, 4 grupos, né, de investimento entre gestoras e etc. E o que a gente hoje tem como sócio foi uma estrutura que era mais interessante para a gente porque boa parte da transação a gente conseguiu fazer alavancado, ou seja, ao invés dele estar entrando já como sócio junto com a gente na compra e assim diluindo muito a gente, ele deu a oportunidade de vocês conseguirem dívida. Para a gente conseguir entregar o resultado, quitar a dívida e ficar com uma participação maior do projeto do que a gente ficaria se ele fosse investidor. Mas vocês fizeram mais dívida? Ou não? Você diz a dívida que já tinha? Não. O negócio não tinha dívida na época. Então vocês fizeram dívida para constituir o capital. A aquisição foi parte com equity e parte com dívida de investidor. E eles contribuíram em conseguir esse empréstimo? Não, eles deram o empréstimo. Parte eles colocaram e parte eles deram como empréstimo. Entendi. Eles entraram como parte empréstimo, parte equity, tá? É isso. Porque pra gente ficou mais interessante porque a parte de equity desde o início, eu não tenho como recomprar. Já está vendido, o cara já é meu sócio, já tem uma participação. A dívida você tem como pagar. Na dívida eu tenho como pagar com o próprio negócio. E manter o seu equity. E manter o meu equity. Então, foi a estratégia que a gente tomou. Obviamente, é uma estratégia mais arriscada, né? Porque a dívida tem patrimônio, tem garantias, tem tudo isso e tem custo. Ainda mais quando a gente tomou a dívida, o CDI estava apontando para 8, 7. E ele foi para 15. Então, imagina... a contramão que a gente levou. Nossa, a conta que você tem que fazer também para isso, né? Encaixar no meu DRE. Você deve ser um especialistaço nessas planilhas, né? Cara, hoje... Você mesmo que faz essas planilhas, você gosta? Você curte? Eu já fiz muito. Hoje eu tenho um time que é melhor do que eu nisso. Mas as planilhas todas desse projeto, cara, eu fiz boa parte delas. Assim, eu meto a mão mesmo, porque eu vim do mundo de... Meu primeiro negócio no Burger King, eu trabalhei em performance. Então eu era o cara que cuidava dos KPIs do negócio. Então, eu sou um cara meio viciado em olhar número, né? Então, eu gosto de abrir a planilha e revisar tudo, olhar detalhe por detalhe, fórmula por fórmula. Mas são planilhas complexas e eu brinco que eu tenho o meu simulador de projeto. Porque o nosso projeto, de novo, toda hora está mudando alguma premissa. Né? Você bota uma premissa lá, um ano depois, um monte de coisa mudou. Essa loja vai faturar simulador tanto. De projeto é uma planilha master. É uma planilha bem master construída. que eu consigo brincar com as premissas e ver para onde está indo o meu negócio. Sim. Putz, se isso aqui der errado, hoje é a mesma planilha que você usa para todas as avaliações que você faz. Para todos os meus negócios, dentro do HIT, né? Eu olho para ela e se alguém roubar essa planilha de você... Vai saber para onde eu estou indo. No mínimo, vai saber para onde eu quero ir. E vai saber, assim, eu lá consigo simular um pouquinho. A gente até está fazendo uma nova agora, com um pouco mais de detalhe. Eu consigo simular se isso der errado, se isso faturar mais, se isso faturar menos, se eu abrir essa ou aquela unidade. Enfim, a gente acaba testando muito as premissas para poder se antecipar aos movimentos. Cara, se isso aqui der errado, isso aqui der errado, vai faltar tanto de dinheiro em tal data. Eu preciso ter um plano B. Sim. Então, eu gosto de jogar sempre com sempre com esse olhar. O caixa, né? Qual é o reflexo no caixa? É isso. De uma decisão errada ou o benefício no caixa de uma decisão certa. É isso. Eu vou dar um exemplo. A crise que a gente passou no Parque da Água Branca, não sei o quanto você acompanhou, foi uma que atrapalhou muito o nosso caixa. Né? A gente tinha um restaurante que a gente tinha a expectativa de inaugurar a pop-up em abril, e ela foi inaugurada em julho. Isso atrapalhou muito o projeto. Né? São 3 meses de geração de caixa de um restaurante muito grande, que a gente ficou carregando mão de obra, carregando, enfim, o CAPEX que já tinha sido feito, que estava no fluxo de caixa para já parte ser paga com a própria operação, não consegui pagar, tive que pagar do próprio caixa do negócio.
Então, bagunçou muito a nossa estrutura de fluxo de caixa quando a gente teve esse atraso tão grande dentro da Água Branca. Mas, graças a Deus, a gente tinha alguns planos B e fomos correndo atrás deles e recuperando caixa. Então, esse risco que você falou que o cara que é mais safo, né, mais esperto, ele já... É isso, ele já está se preparando. Já precifica isso no seu... E se atrasar? Mas também você também fica muito mais safo, porque você já passou por tanta coisa que você sabe verdade. como contornar essas... É verdade, você vai aprendendo a lidar com aquelas crises, né? Mas esses caras, que são os 4 grupos que entraram, eles entraram, então, foi em 2024 que você falou? 2024. No começo de 2024. Foi maio a gente fez a aquisição. E aí tinha uma operação churrascada, eles entraram em quais negócios? Eles entraram no HIT, que tinha basicamente o ecossistema da churrascada, que eram 4 licenciados, e a Fazenda do Morumbi. Então a gente tinha Brasília, Campinas, Curitiba e Campo Grande. Mas já estava funcionando? Funcionando. Tá. As 4. E tinha a churrascada do Morumbi. Esses são licenciados? São licenciados. Pagam royalties? Pagam royalties. Tá. A gente tem uma participação, a gente tem 20% em cada uma dessas unidades. O skin on the game. É isso. Temos um skin on the game e temos mais o royalty dessas casas. Então a gente cobra royalties mais o resultado. Um percentual do resultado dessas casas. Tá. E aí vocês tinham, então, esse grupo entrou na churrascada. Isso. A gente tinha também a marca churrascada, então tem um evento, a carreta, que são projetos satélites. Isso continua com... Continua, tá com a gente. Tá. Porque uma parte novos. Foi lá com o Felipe no rancho, né? Foram feitos 2 spin-offs do negócio. Um temporário, que eles já até pararam de usar a marca, que era a Churrascada do Mar. Que era um projeto que eles fizeram em paralelo à Fazenda Churrascada. Isso continuou, ficou com eles? Não ficou com o seu grupo? E eles tiraram o nome Churrascada já. Eles tinham um prazo para tirar o nome Churrascada, hoje virou Restaurante do Mar. Tá. Então não faz mais parte do nosso ecossistema. E o Rancho Churrascada, que está com o Felipe, que ele tem uma licença de uso da marca para sempre, com o nome Rancho junto. Então ele pode usar o Rancho Churrascada para fazer o projeto dele lá acontecer. E esses investidores que entraram no negócio, eles exigem uma camada, né, que você está jogando nesse jogo, que exige uma governança muito foda, né? Exige uma governança porque você tem grupos de investidores, traz complexidade, né? Traz mais burocracia, não tem jeito, você tem que trabalhar mais organizado. Mas eu acho que qualquer negócio grande ou que quer ser grande, em algum momento você tem que fazer esse passo, né? Mas você sabe, né? Bem, tanto você quanto o Gustavo, esse é um assunto que vocês... A gente veio disso. Dominam. Né? A gente veio disso, de uma estrutura com mais governança, com mais processo de gestão, enfim, com fóruns qualificados para tomada de decisão e tal. A gente até hoje ainda tem... eu acho que menos do que a gente deveria ter. Até porque... Você diz que dá para melhorar ainda. Dá para melhorar, mas a gente criou uma relação de confiança e canal aberto tão forte com os eles. Investidores, que assim, se eu não tô lá, o cara pode entrar, abrir o cofre e ver exatamente o que tem dentro. A gente não tem muito filtro com o investidor. Eu já vi muita empresa que, para ir para o investidor tem que estar tudo muito bonitinho, o deck, muito explicado, para deixar muito claro. Mas também porque eles viram o resultado do business plan, ele superou, a real superou o resultado, foi menor ou foi igual? Hoje a gente está um pouco do que você apresentou para eles lá atrás. Está um pouco abaixo do que era o nosso BP, sendo sincero contigo, mas está muito bom. Né? E o principal, eu acho que eles veem o quanto a gente está se entregando para o projeto, que eu acho que isso é o mais importante. Tudo que tinha para ser extraído desse projeto está sendo extraído. A gente está fazendo um trabalho bastante incansável, eu diria, para poder tirar o máximo do negócio. Dá para ver que vocês estão no gás. E qual é a estrutura como organograma do grupo? Vocês atuam, como que funciona? Assim, no grupo HIT, tem lá um CEO, tem diretor de operações, tem como é a organização do negócio? Você pode compartilhar? Posso. Até muito pouco tempo, Politi, a gente estava numa estrutura onde eu e Gustavo dividíamos a cadeira de CEO. Eu liderava novos negócios e financeiro, e ele estava com a operação e com marketing e com franquias, licenciados, dando suporte para os licenciados. Há mais ou menos uns 2 meses atrás, a gente, junto com os investidores, tomou uma decisão de que, 2 CEOs acabava dando muita bateção de cabeça. Isso que eu ia te perguntar. A gente entendeu que era melhor o Gustavo ir para o conselho
Então, ele hoje está me dando suporte em questões mais estratégicas, como conselheiro, e eu absorvi as caixas que antes estavam diretamente ligadas nele. Então, hoje, como estrutura, eu estou como CEO do Grupo HIT, CEO também de churrascada, e eu tenho um CEO dentro do Forneria, que é o Júlio Labate, que já era sócio do Forneria desde a fundação, praticamente, junto com o João. O Júlio era CEO do Family Office do João Paulo Diniz. E quando a gente comprou a parte da família no projeto, que era 75%, o Júlio ficou com os 25% que ele já tinha. Ele já era sócio do negócio. Tá. E aí o Júlio é um cara que, eu já conheço há muitos anos. Foi meu sócio investidor no Bottega Bernaca da Amaury em 2018. E é meu sócio até hoje. Falei, Júlio, você é o cara que mais manja de forneria, é um cara que eu confio. Hoje ele é o CEO do Forneria, dentro do nosso negócio. E aí embaixo a gente tem equipe de suporte. Né? No Forneria a gente tem um sócio também que a gente trouxe, que é o Rafael Vidigal, cuidando da parte de marketing. Dentro da churrascada agora a gente está com um buraquinho no marketing, estou contratando. Então, se tiver alguém aí interessado a vir trabalhar na nossa área de marketing e liderar o projeto do HIT... Preenche espaço. O form. Já, só manda para mim uma mensagem no Instagram, no WhatsApp, onde tiver. Meus canais estão super abertos. Tremenda oportunidade. Já tem bastante coisa para fazer. A marca está crescendo muito. Mas a gente tem um CFO que dá suporte para todas as marcas. A gente tem uma pessoa de people que dá suporte para todas as marcas. A gente hoje está com um cara de operações dando suporte para as duas marcas. Para as duas, a churrascada e forneria. Churrascada e forneria. São essas que vocês têm que vocês que estão dentro do HIT. A gente tem uma pessoa de expansão dando suporte para as duas marcas. Tem uma pessoa PMO que lidera todos os projetos. Então, assinei um contrato novo, ou estou assinando, já jogo no colo, essa pessoa toca o projeto até a inauguração e entregar para a operação. E a gente tem um cara que para mim é essencial, que é o meu braço de gestão / performance. Que também está liderando a área de people, né, com a pessoa de people, que é o cara que me alimenta de indicadores operacionais. Que é o tal do Caio, não? Não, esse é o Gustavo. O que veio com você lá. O Caio é o cara que toca a nossa operação de Bottega Bernaca. Tá. Hoje ele é quem lidera E a Bottega Bernaca está fora, então, do Grupo HIT? Está fora do Grupo HIT. Tá, então você tem uma estrutura no Grupo HIT, que você é o CEO e tem esses caras todos. É meio matricial, meio matricial e tem uma liderança direta. Marca e a liderança maior são diretas. E o resto é matricial. E aí você tem essa outra estrutura do Bottega, o Bagatelle tem também ainda. Que tem toda uma outra equipe que eu ajudei a construir, que hoje roda muito bem e eu dou suporte. Só os Bottegas que eu tenho uma participação mais ativa. Então, estratégia, pricing, DRE, eu sempre estou entrando mais a fundo para garantir o máximo de rentabilidade. As outras operações eu já sou mais passivo, sou um sócio passivo. Cara, é muita coisa, né? É, muita coisa. Por isso que eu fui, de alguma forma, também me afastando um pouquinho. Nossa Senhora. Para dar prioridade aos projetos que estão crescendo mais, né? Que estão com mais... O Forneria, ele tinha lá na Amaury, depois inaugurou no shopping, né? Teve no Higienópolis e tem no JK. Deixa eu ver se teve mais alguma outra que eu estou esquecendo. Acho que não. Acho que é isso. O que vocês viram na Forneria, além do legado, que é muito bacana? Muito bacana. Pô, para mim, aquele hambúrguer na massa de pizza é o carro-chefe. Não existe. Aquele negócio, é o carro-chefe. Acho que eu comi aquele prato umas 500 vezes na minha vida. Minha mulher falava todo dia, vamos lá comer aquele negócio. É um sucesso. Mas a gente ia muito quando era na Amaury, porque depois que foi pro shopping, enfim, não sei porquê também, passei num... E vamos combinar, a experiência dentro de um shopping é difícil bater a experiência da Rua Amaury, com o charme da rua. Eu acho que tem uma perda também quando você está dentro de shopping, né? E aí vocês pegaram a parte, então, da família Diniz, deixaram o Júlio com o percentual dele. Isso. E quais são os planos? O que vocês visualizaram? O que vocês vislumbraram? Tem alguns fatores aí, Politi. Eu acho que, primeiro, a culinária italiana no Brasil, quando você pensa em hábito de consumo, ela é uma das poucas culinárias que encaixa em praticamente todas as ocasiões de consumo, de almoço ou jantar. Você vai num almoço de trabalho numa terça-feira e vai jantar com a sua esposa numa sexta à noite. Sim, é fato. E tomar um vinho, né? Diferente, por exemplo, da churrascada. É mais raro você ir com a sua esposa na churrascada sexta à noite tomar um vinho. Porque brasileiro não tem a cultura de comer carne à noite. Você tem outros desafios. Pizza, por exemplo, é um produto super desafiador, que a gente sabe que tem um hábito muito forte de consumo sexta, sábado e domingo sendo um estouro, mas ninguém almoça pizza terça-feira,
né? Não é hábito do brasileiro. Então, eu acho que a gastronomia italiana, de todas as que a gente tem no Brasil hoje, é a mais versátil de ocasião de consumo. Uhum. A segunda coisa... Adorei essa frase. Mais versátil de ocasião de consumo. Vou anotar aqui. Encaixa em qualquer ocasião. Uhum. Serve para qualquer coisa. Você pode fazer um jantar a dois romântico até uma reunião de trabalho. E tem uma outra coisa, assim, eu não sou um cara de criação de marca. Eu já tentei criar e, enfim, não foi para frente. Já sofri com marcas novas. Eu acho que criação de marca, naturalmente, tem um desafio, um pedágio que você pode ter que pagar, que eu prefiro cortar caminho pegando marcas que eu entendo que já tem um recall positivo, que já tem, enfim, presença, já tem awareness e por aí vai. Foi a experiência com a churrascada, foi, enfim, a própria experiência com o Bottega Bernaca, que a gente se associou à marca do David, que já era uma marca de sucesso, apesar de na época ser pequena na sua operação, mas era uma marca muito bem estabelecida e reconhecida. Ou seja, você está buscando uma marca que seja bem construída, estabelecida e tenha uma reputação legal na cabeça da galera, mas com uma oportunidade de você jogar o seu back-office lá e turbinar essa marca. É isso que você busca. E aí, foi isso que você viu Foi exatamente isso que eu vi. Uma marca de 25 anos, está fazendo 25 anos agora em 2026, com um recall muito positivo. Todo mundo tem uma associação positiva. Putz, aquele hambúrguer, putz, o restaurante da Mauri e por aí vai. Então, eu acho que tem um valor nessa marca que hoje está subexplorado, porque ela está com uma operação dentro do JK que vai bem. Muito pouco. É rentável, é uma operação boa, mas acho que subexplorado o potencial da marca. E até de investimento também, né? Eu imagino o investimento não é tão grande, né? Para você fazer Não é. Uma operação... Quando você compra uma operação só, não é uma coisa absurda. Não, mas mesmo para você expandir... Não é do tamanho de uma churrascada. Né? Mas a ideia de vocês é fazer... É aumentar... desenvolver o número de unidades e tal. Dúvida. Mas nessa expansão, vocês já pensaram no tamanho da loja? Já. A gente está com um número. A ideia é expandir o tamanho da loja também? Não. Vocês não vão fazer nada pequenininho, né? Não, pequeno não, mas a ideia é ser muito próximo do que é hoje o JK, que é uma operação de 140 lugares, que não é uma operação pequena, é um restaurante já vai médio para grande. Não é um restaurante gigante como uma churrascada, a gente senta 700 pessoas, mas é um restaurante já grande. E que se encaixa em vários... Abre muito mais o leque de expansão. E a nossa ideia, quando você pensa hoje no Brasil, não tem uma marca de italiano que tenha dominado a cena no Brasil todo. Talvez o Pecorino é o mais próximo disso. O Abbraccio veio com o pessoal, tentam, mas com o não conseguiu muito. Acho que dá com quantas unidades? Se não me engano, 8, 9, 12. Mas com certeza muito abaixo do que eles imaginavam. Muito abaixo do que eles imaginavam. E eu acho que ninguém conseguiu tocar esse lugar de ser o casual dining do italiano nacional. Né? E eu acho que a Forneria tem potencial para isso. Se a gente trabalhar bem a marca, reconstruir um pouquinho esse momento, trazer ela para um pouco mais de modernidade, que eu acho que é o que falta nela hoje. Porque, querendo ou não, uma marca de 25 anos, em algum momento ela começa a ficar envelhecida. Então, a gente está trazendo algumas coisas novas. Mas sempre com esse olhar de que o Bottega é democrático. Ele é um affordable luxury, ele é um negócio que qualquer um pode ir e se sentir, enfim, num lugar gostoso da Itália, comendo uma comida boa. Então é um pouco essa, é um produto mais democrático dentro do italiano que a gente quer expandir. Quero abrir 50, 100 fornerias pelo Brasil. Tem potencial, é o que você falou, tem uma marca bacana, tem um potencial de expansão, é fácil de levar tanto para shopping, para loja de rua. Forte que é italiano, né? Muito legal. O Bottega, eu sou fãzaço. Já fui lá várias vezes. Aquele do shopping, do Parque Ibirapuera. Tá lindo. É uma loucura. Como apareceu essa oportunidade? Você pode compartilhar com a gente? Posso. Como surgiu? Porque é uma coisa que você olha, você fala assim, cara, é evidente. Até eu venderia minha mãe... Para estar aqui. Para abraçar essa oportunidade. Porque, você olha ali no shopping... no shopping. No Parque Ibirapuera. No parque, eu não sei por que eu tô com o Shopping Iguatemi na cabeça, porque tem no que Shopping também Iguatemi. É fantástico, é uma baita operação boa. Mas é diferente, é uma operação dentro de shopping e tal, que nem qualquer, que nem você falou, né? A experiência é uma experiência outra. Perde um pouco. Mas quando você olha para do Ibirapuera, é uma coisa louca. Você é teletransportado de São Paulo, você não tá dentro da cidade de São Paulo. Né? Como apareceu, como surgiu? Você conhecia alguém lá do Parque Ibirapuera? Cara, foram dois amigos, na verdade. Porque ela é nova, não existia, não tinha nada ali naquele local. Não tinha nada no ponto. O Rafa e o Paul são dois amigos, até hoje são nossos sócios lá, no projeto do Ibirapuera.
E eles um dia me chamaram, pô, Gabriel, tem um ponto que a gente acha que é magnífico para você dar uma olhada. Mas eles eram o quê desse ponto? Um deles tinha uma operação de fisioterapia dentro do parque. Jura? E aí ele conheceu o pessoal da concessão. Esses caras que fazem que tem aqueles grupinhos Ele tinha um container e tinha uma clínica de fisioterapia lá dentro, que ele alugava do parque. Acho que até a clínica saiu de lá. Depois eu tenho que me atualizar com um pouco. E conhecia o concessionário. Conhecia o concessionário porque ele alugava do pessoal da concessionária. E aí o pessoal comentou desse ponto com ele. E aí ele e o Rafa me conheciam, me chamaram, pô, tenho que te mostrar um negócio para você olhar. Isso foi, vou chutar, tá? 2022, se eu não me engano. E aí me chamaram, mostraram um ponto, eu fui até lá e é meio louco porque não era trivial. Assim, hoje é muito óbvio. Você olha e fala, cara, isso aqui é lindo. Não era trivial, você diz, não era tão óbvio de você enxergar ali sucesso desse. Porque na época tinha uma operação lá dentro, que era o Selvagem, que estava indo super bem, e vai bem até hoje. Pertinho ali de vocês. Pertinho. Acho que até a nossa entrada ajudou, de certa forma, a movimentar mais o ecossistema do parque como um ponto de gastronomia. E eu tenho um pouco essa cabeça, muita gente fica, pô, mas é concorrência, eu penso o oposto. Acho que quanto mais, melhor, né? Mais carniça, mais urubu. É a tese da Disney, né? Do Orlando. Exato. Vai botando tudo, vai vir mais gente de mais lugares, né? É a teoria gravitacional do varejo, né? Quanto mais a massa, mais gente vem de mais longe. Então, mas não era trivial de que era um projeto de dar retorno, porque tinha um investimento muito significativo. Era um projeto caro, a própria concessionária, a gente teve que ajudar em parte do custo de implantação e etc. Então, ficou um projeto muito caro para o tamanho do restaurante na época. E aí surgem algumas dúvidas e tal, mas a gente olhou e fez a aposta, né, no parque, porque eu acho que não só como negócio, mas para a marca. E aí eu tive a parceria do David e do Gerard, que são os donos da marca Bernaca, compraram o sonho, que para mim, mais do que só vender o restaurante ser um sucesso, ele tem que agregar positivamente na construção da marca. Né? E eu falava, cara, esse restaurante aqui, sem dúvidas, vai colocar o Bottega Bernaca, mais uma vez, num patamar muito acima dos outros italianos que você tem como concorrência aqui em São Paulo. Então, se você pensar, a Bottega Bernaca tem a original lá na Padre João Manuel, depois abriu um na Rua Mauri, que para mim é a rua mais charmosa do Itaim, a primeira rua a não ter fiação, primeira rua com calçada dupla, então é uma rua que foi desenhada Eu adoro a Rua Mauri, mas ela é uma rua ingrata, né? Assim, ela teve o seu ápice. Teve o ápice, morreu. De repente, né? Voltou com tudo agora. É muito louca essa rua. As operações que estão lá. Eu amo a Rua Mauri. Eu sou sócio de 5 lá, que estão as 5 mega sucesso lotado todo dia, né? Então, acho que assim, tem um fator aí de, a marca tá sempre posicionada. Quando você pensa em shopping, o único shopping que tem um Bottega Bernaca é o Iguatemi, que para mim é o shopping mais premium hoje do Brasil. Então, a marca foi sempre se posicionando como um item de desejo e etc. Eu falei, putz, aqui dentro do Ibirapuera ela vai mais uma vez corroborar para essa construção de uma marca muito desejada. E aí, com o tempo, a gente foi tentando desenhar o projeto. Tivemos muitos desafios, porque tudo que é feito dentro de uma concessão pública num parque que é tombado por IFAM, com Presp, com Defat, enfim, ele tem seus desafios de implantação, mas a gente conseguiu colocar o projeto de pé, depois atrasou muito do que a gente esperava, porque esse processo é um processo moroso, mas no final também o projeto... é uma experiência legal, né? Para você saber que no próximo business plan tem que considerar essas coisas. Conta esse tempo de aprovação. Hoje eu já conto... Tem alguns que eu já tenho dúvida. Aparecem alguns projetos muito bons, mas eu falo, isso aqui é tombado. Eu falo, putz, eu não vou entrar. Porque, de fato, ele tem uma burocracia mais complexa e você tem mais desafios de implantação, mais limitações. Mas deu certo, a gente conseguiu implantar, o restaurante é um mega sucesso. E, putz, hoje eu não tenho o número de todas as operações do parque, mas eu acredito fortemente que é a maior operação do parque com folga. Com certeza. E, putz, mega sucesso, lotado. Enfim, a gente chega a fazer 3, 4 horas de fila nos finais de semana. Um pouco parecido com o que é fazendo a churrascada lá no Morumbi. A fila é muito louca, né? Você chega lá num sábado, 1h30 da tarde. Outro dia eu cheguei lá, sábado, 1h30 da tarde. Aí tava minha filha. Ela falou, pai, vamos lá, não sei o que. Eu falei, minha filha, você tá maluca. Não vai dar para sentar nesse negócio. 1h30 da tarde, a gente não vai conseguir sentar de jeito nenhum. Esquece esse assunto. Não, vamos lá, a gente não tem nada que fazer. Qualquer coisa a gente vai pro parque. Vai passear. Põe o nome lá e vai pro parque. Eu falei, tá bom, então vamos. Aí peguei minha motinha, levei ela, cheguei lá. Cara, eu vi o tamanho da fila. Eu falei, minha filha, fica aqui.
na ponta, era a fila da fila. É, a fila da fila. É a fila para entrar na espera. Era fila para entrar na espera. Aí a fila gigante. Aí eu falei, fica aqui. Aí ela ficou ali. Aí eu falei, vou dar uma sapeada lá no deskzinho, né, da host ali. Aí tava a host com a listinha e tal, e do lado tinha uma moça com radinho. Eu falei, ela deve ser gerente. Tá com radinho, deve ser gerente. Aí passei a moça da coisa e falei assim, qual a chance de eu arrumar uma mesa, tipo, agora? Joguei esse caô. Ela olhou, ela me reconheceu. Legal. Ela falou, eu acho que eu consigo. Eu vou dar um jeitinho aqui. Aí tinha uma mesa sendo feita ali na hora. Mas é porque você estava em 2 pessoas, né? Em 2. Aí, às vezes, tem um encaixe mais rápido. Aí ela me encaixou. Aí eu fiquei com vergonha de chamar minha filha na fila. Mandou uma mensagem. Vem aqui. Não, eu assobio que assim... Esse assobiozinho ela reconhece de longe. Ela já sabe que é você. Aí ela olhou, eu falei assim... Vem que deu certo. Vem que deu bom. Cara, mas sensacional. Mas lá tem sido um desafio grande. A fila... E a gente tem um desafio maior no parque, que é o tempo. Então, começa a chover, eu perco muito lugar. Então, a fila aperta mais ainda. E se você tá com todo o salão reservado e bate uma chuva... Putz, você tem um outro problema. Você tem que enfiar a galera dentro do salão. Você tem que conseguir apertar as mesas e acomodar de algum jeito. Você tem que deixar esse pulmão, né? O que a gente faz é a gente não reserva tudo. Porque se no dia bater uma chuva, sim, a gente tem... Você dá uma olhada na previsão antes, né? Todo dia anterior a gente olha a previsão para montar o salão. A previsão deve ser para você o principal KPI. No Ibirapuera é o principal KPI. Tanto no Bottega Veneta como no Jardim Churrascado. O principal KPI. O Gabriel, que pena, a gente tá caminhando pro final, a gente podia passar aqui 3 dias conversando sobre... Dá para ficar horas aqui, Político. Mas só para a gente finalizar, você tem o seu podcast, né, o Match Gastronômico, que é muito legal, você leva, né, pessoas bacanas para conversar. Você tem que ir lá bater um papo com a gente. Mas onde você quiser. Vou te chamar, vou pedir para a produção ligar para você. E eu curto muito, estou sempre acompanhando, e você tá numa jornada que eu considero muito legal, e eu estava falando isso com o Pedro, seu amigo. Conheço bem, fera. Pedro Silveira. Semana passada, sobre essa... Eu não sei se não é necessidade, mas é uma jornada natural do empresário ser um educador. Perfeito, né? Concordo. Ser um professor. Dividir um pouco do que ele adquiriu de conhecimento, de lições, enfim, ao longo do processo. Né? Eu acho que faz parte para tudo. Quando você ensina, você aprende 2 vezes, porque você aprendeu e está ensinando, então você aprende mais, sua cabeça fica mais esperta quando você está ensinando, e você está fazendo um bem. Concordo. É muito maior do que a sua empresa. Como que você está nessa sua jornada de podcast? O objetivo do podcast é o podcast mesmo, entrevistar as pessoas, é legal para burro, você faz também um network. Sem dúvida, conhece todo mundo. Conhece o mercado, sabe como funciona, aprende um monte de coisa. Mas como que está a sua jornada de educador? Cara, Politi, eu vou te falar, assim, o podcast, para mim, é uma das coisas mais legais que aconteceu na minha vida nos últimos anos, por algumas questões. A primeira... começou de muito uma conversa minha com a Manu. A Manu era prestadora de serviço nossa. A Manu tem uma agência de PR, então ela leva pessoas nos restaurantes e tal, para ajudar a construir imagem, divulgação e etc. E ela já vinha fazendo isso com a gente há algum tempo, e eu sempre fui fã da Manu, do jeitão dela de correr atrás e tal. E um dia ela vinha me cutucando, vamos fazer mais coisa, vamos pensar em algum projeto. E eu sempre falava assim, Manu, meu sonho é um dia poder devolver um pouco do que eu construí no mundo de gastronomia. E eu acho que a forma mais simples é dividindo conhecimento. Sim. É um setor que a gente já falou no começo, e eu acho que você é um dos caras que mais faz isso dentro do nosso setor. Mas é um setor que falta conhecimento e precisa de pessoas como você para dividir conhecimento técnico. E eu falava, eu vejo tanta gente se metendo nisso, fazendo tanta besteira e se perdendo, e perdendo o dinheiro de uma vida inteira, às vezes... que eu fico, se eu puder ajudar um empreendedor... Salvar um, eu já estou feliz, para mim já é um baita prêmio. E aí, ao longo do processo, um dia a Manu me liga, cara, eu tive uma ideia, vamos fazer um programa. Eu falei, como um programa, Manu? Não, vamos fazer, a gente chama alguém toda semana para entrevistar. Eu falei, tá bom, tô dentro. Aí passou 3 semanas, a doida me liga, tem como você gravar, isso era uma segunda, consegue gravar quarta?
Falei, Manu, como gravar quarta? A gente não sentou para discutir o programa, não desenhou plano, o posicionamento. Ela, já tá tudo feito, vamos embora quarta-feira. Aí quarta-feira a gente fez a primeira gravação, já são quase 2 anos de programa. Deve ter uns 100 programas gravados, 80. E para mim, ele tem 2 grandes valores. Um você já falou, eu acho que tem um networking muito legal, conheço pessoas fantásticas ao longo desse processo. Mas mais do que isso, o propósito maior de estar dividindo conhecimento e poder extrair conhecimento de outras pessoas. E para mim, como empresário da gastronomia, acho que quantas pessoas nos seus setores têm a oportunidade de, uma vez por semana, poder sentar com os maiores craques daquele setor e perguntar o que quiser, porque tem licença poética para perguntar. Que é o que você vive aqui também, né? Pô, você pode perguntar o que você quiser, vai ser um prazer te responder. Eu tô aqui para isso. Se não quiser, não responde. Tudo bem, ou responde, depois a gente corta. É isso. Mas é uma oportunidade assim que eu acho que nenhum MBA te dá na vida. Não. Né? De sentar com... Eu já sentei com mais de 80 restauranteros ou chefes, ou donos de restaurantes, ou sócios, ou investidores, podendo perguntar várias coisas, né? Então, isso para mim é muito rico, cara. É uma esponja de informação que ajuda a me desenvolver como profissional desse setor, né? Isso, para mim, tem um valor único. Então, está sendo super divertido. Acho que a gente ainda tem muito mais para explorar dentro do match gastronômico, no sentido de dividir conhecimento, que a gente tem cada vez mais tentado tocar em outras frentes, mas... Foi uma das coisas mais legais que aconteceu na minha vida, eu diria, nos últimos anos, porque preencheu um pouquinho esse propósito meu de tentar dividir um pouquinho do conhecimento. Pô, que legal, cara. Tá sendo divertido. Muito feliz de vocês terem embarcado. A Manu é muito boa também, né? Ela é espontânea, né? Muito. Mas ela nasceu dentro da TV, a bicha é craque. Eu falo, Manu, me ajuda, ela tem que me dar as dicas de vez em quando, porque ela é craque demais. Muito legal. Gabriel, parabéns, cara, Obrigado, pela sua cara. jornada. Muito Valeu. legal mesmo. Fico muito empolgado de conversar com pessoas como você. Tenho certeza que a galera também... Provavelmente tem 1000 outras coisas que a gente poderia... Que eu poderia explorar, quando poderia quiser, puxar. Quando quiser, chama de novo. Daqui a um ano a gente volta para falar mais e atualizar. Muito bom, cara. Muito obrigado. Tem Bom, alguma prazer coisa... enorme. Tem alguma coisa que eu deveria ter te perguntado e não te perguntei? Não sei, talvez... Alguma curiosidade assim muito... Não, cara, você não perguntou isso. Não sei. Tem, pensar o que tá vindo, talvez... a gente tá abrindo agora a churrascada em Balneário Camboriú e Recife, que são 2 projetos legais. Estamos abrindo uma forneria... entre final desse ano e comecinho do ano que vem, acho que até fevereiro está aberta na Rua Mauri, então a forneria volta para volta para lá. As origens. Não no mesmo lugar. Não no mesmo lugar, mas onde era a que pracinha. Que é no lugar da... Ali vai virar um prédio. Tá. Tá um terreno... Na pracinha no final da rua. Aquela pracinha bem no meio da rua. Sabe a pracinha no meio da rua, onde era a pracinha do forneria? Porque o forneria ficava do lado direito sim. e do lado oposto tinha uma pracinha. Sim. Era ali, colado na Casa Bola, a famosa Casa Bola ali da... vai ser ali no meio da rua, ali então. no meio da rua, onde hoje é um prédio da Ideias Arvos. A gente está com uma fachada ativa lá. Já pegaram ponto? Já está com ponto, já estamos fechando o projeto para, se tudo der certo, entrar na obra agora no final do mês de outubro. Então, esse é o nosso... E tem mais alguma marca alvo, assim, que vocês estão... Vocês estão nessa pegada de olhar para... Tem um caderno de alvos, assim, não? Eu não sei se tem alvos. Vem muita coisa para gente. Então, a gente tem sido bastante procurado. Eu acho que quando você faz o movimento de adquirir marcas no mercado... Todo mundo vem te oferecer. As pessoas vêm te oferecer. Então, naturalmente, a gente tem recebido muita oferta. Mas é muito difícil achar marcas que a gente entenda que tem faturamento médio alto, tem potencial de expansão, está numa categoria que a gente acredita muito, ticket alto. É uma marca reconhecida? Não é reconhecida, com história. Então, não é uma coisa trivial. Então, a gente acaba olhando com muito mais calma do que velocidade. E o projeto Churrascada tem tanta coisa ainda para ser entregue, Politi, que, se eu te falar que eu tô olhando 1000 coisas aí no mercado, é mentira, porque a gente tem tanto negócio para entregar dentro de casa ainda, de valor. O próprio Jardim Churrascada, que é um conceito que foi criado lá no Ibira, é um projeto que acho que dá para replicar e abre espaço, porque é uma casa de 200 lugares, 250 lugares, né? Diferente da Fazenda, que é um... Que tem quantos? 700 lugares 700, lá? Chega a 750 pessoas. Então, assim... Recife, Balneário Camboriú, você... próximo a 500. Tá. Todas fora de São Paulo, entre 350 e sempre 500. Com licenciado? Recife está sendo operação nossa. A gente até está discutindo... Tem algumas pessoas locais que têm interesse em operar com a gente, então a gente está discutindo como faz essa triangulação, porque eu acho que é importante ter alguém local, mas a princípio a gente está montando toda a operação para ser nossa. E Balneário Camboriú é com licenciado. O mesmo que opera Curitiba hoje, que são uma turma fantástica.
ótimos operadores, estão com a gente já há alguns Balneário anos. também é uma história impressionante. Outra né? cidade que não dá para entender, né? O que faz aquilo, enfim, o tamanho daquele negócio. Tem Estamos cidade animados. muito... Pegar esse verão lá. Já vai pegar inaugurar esse pro verão. Já pega esse verão. Nossa, aquela região está muito poderosa. quente, né? Está muito quente. Itapema, Balneário, Porto Belo. Brava, tudo aquilo tá muito... O Hard Rock está muito construindo um forte. negócio de 29 milhões de investimento. Caramba! Lá no pier, que é um pier novo que tem entre Porto Belo e Itapema. Uhum. Os caras fizeram um pier gigante, na ponta do pier, um negócio 360. Nossa, vai ser gigante. Aliás, o Hard Rock está voltando com força para operações de gastronomia aqui no Brasil, né? Bastante. Eu tenho visto eles olhando diversos lugares. É que eles... Eu acho, o que eu estou sentindo é que o entretenimento tá voltando, a gastronomia com entretenimento está voltando Concordo muito. 100%. Tá, E tem pouca oferta no Brasil. é, Mega restaurante temático com entretenimento, tem pouquíssimos. Pouquíssimos. tem muitos. Eu tenho um cliente nosso da Política Academy, que eu não posso falar o projeto, senão ele me mata. Mas ele, assim, ele tem essa expertise toda, tem negócio que fatura muito e está envolvido, agora está criando um projeto que é uma loucura. Para assim, entretenimento. para entretenimento. Bem legal. É uma- Eu acredito muito nessa combinação. Muito. A churrascada é isso, né? e, Churrascada é música. e tem é muita festa, gente é kids. investindo em projetos imobiliários muito grandes, onde esse componente da gastronomia com entretenimento é um âncora importantíssimo desses projetos. E eu acho que esse é o próximo passo dos melhores do nosso setor. Eu acho que, naturalmente, tem muito mais dinheiro para se extrair no play imobiliário do que, eventualmente, até no próprio play de gastronomia. Uhum. Se as pessoas souberem usar essa combinação, o pessoal do imobiliário entender o valor disso e se aliar às pessoas que são boas do nosso setor, tem uma outra avenida de monetização muito grande aí, usando gastronomia e entretenimento como âncora. Vídeo case da JHSF com Fazano, né? Sim. Que eles construíram de valor imobiliário, tendo Fazano como marca conectada da hospitalidade e entretenimento, foi gigantesco. Até as fachadas dos prédios aqui em São Paulo, todos os novos estão com uma operação gastronômica embaixo que Perfeito. agrega para o Perfeito, agrega pro valor. esse movimento e o movimento de turismo também. Quando você vê esse de Itapema, por exemplo, é um movimento turístico. É o governo do estado Querendo levar coisas para lá. preparando a infraestrutura. Você vê, eu tive em Gramado Foi feito em Gramado, é fantástico. em julho. O que aqueles caras fizeram em Gramado, que é uma cidade como uma Campos Jordão, vai? É isso. Que- Mas que com política pública virou um mega centro de imobiliário, de E que tem entretenimento. e que está lotada 9 meses por ano, não é 3 meses, 2 meses de inverno. Não é Natal. Não é mais Natal. E tem aquele Natal. Natal, luz, que é Lá, famosíssimo. e mais um monte de coisa. E tem um projeto da NASA lá, tem um projeto de não sei o quê, tem um boi. Os caras têm uma pizzaria que é temática. É muito louco. Baita case. Foi construída uma cidade em volta do entretenimento e gastronomia. Cara, esse mundo da gastronomia está mudando e é sempre... Eu acho que você vai se dar muito bem, porque são sempre projetos parrudos, Sim. grandes, que dependem dessa expertise de você É isso, conseguir quando tu- gerenciar negócios desse tamanho. Não é todo mundo que toca uma operação de 700 pessoas ao mesmo tempo. É. Né? Entregando comida, com agilidade, com serviço e tal. E eu acho que quem conseguir gera mais impacto para a região, para o imobiliário, para tudo. Eu acho que tem muito fit aí. Interessante, hein? Ver essa... Vamos ficar de olho nisso, a gente está olhando bastante. Interessante ver o que vai acontecer nesse É mercado, isso. cara. É muito empolgante. Gabriel, obrigado, cara. Obrigado Imagina, pela eu sua que participação, uma honra. Pô, foi ótimo o papo, uma honra estar aqui também. Obrigado pelo tempo aí. Valeu, garoto. Valeu. Peraí, antes de sair, deixa eu te lembrar uma coisa. Comenta aqui embaixo qual foi a sua maior sacada, a maior sacada que você tirou desse podcast. E não sai sem ver um dos vídeos que estão aparecendo aqui na telinha. Pode ser que essa seja a sua grande virada, a sua grande alavanca do seu negócio.